Cada texto possui, sem dúvida nenhuma, a marca do seu agiógrafo. E detalhe, o agiógrafo tem uma intenção com o texto, tá bom? Deus inspira e a inspiração faz com que Deus também tenha uma intenção com o texto. Deus quer transmitir alguma coisa com aquele texto. A gente sabe, porque a igreja nos ensina, que a coisa que Deus quer transmitir com aquele texto, essencialmente, é Cristo. Outros assuntos, sem dúvida alguma, são colocados lá, mas todos têm que se referir a Cristo. O agiógrafo também tem a sua intenção. Se a gente abrir as cartas de São Paulo, a gente vai perceber essa intenção. Paulo tem um texto muito bom, né, do Evangelho, da carta de São Paulo, que ele diz assim, quem não quer trabalhar, não deve comer. Tem muita gente ocupada em não fazer nada. Paulo está resolvendo um problema muito concreto numa comunidade em que ele fundou. Sabe qual que era o problema? As pessoas receberam a mensagem do Evangelho e disseram assim, Cristo está vindo. Então, larga tudo e vamos esperar. Então, não tinha ninguém que estava trabalhando mais, ninguém estava cuidando dos filhos, ninguém estava cuidando, o marido já tinha parado de cuidar da esposa, a esposa já tinha jogado o marido para escanteio, estava todo mundo esperando Cristo voltar. Paulo fala assim, então tá bom, vocês estão muito ocupados em não fazer nada. Tratem de fazer alguma coisa. O autor tinha uma intenção com aquilo. Obviamente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, esse texto, que é para um problema muito específico daquela história lá, também quer falar alguma coisa para nós. Ele também tem uma mensagem atual. Ele também pode ser atualizado, mas ele tem uma intenção histórica. Tá bom? Porque senão a gente tira o texto bíblico do chão daqui, desse mundo, como se o texto viesse da lua, né? Os autores estão no mundo da lua, eles escrevem alguma coisa e aí enviam aqui uma mensagem. Acaba sendo um negócio até meio esotérico. Se fosse esotérico a coisa. Os gnósticos pensavam assim, olha, você não tem acesso a esse texto, só os iniciados. Aí eles eram os gnósticos, a primeira heresia que a igreja teve que enfrentar. Não pode ser esse texto desse jeito, não. Essa mensagem assim, desse jeito, não. Tem que ser um negócio mais elaborado, mais assim, misterioso. Não, é esse texto mesmo. Mas, voltando ao evangelho que a gente leu no começo, os olhos de muitas pessoas estão fechados. A inteligência, lentos de inteligência. Como sois sem inteligência, Jesus diz isso, sem inteligência. Vocês não conseguiram ver a verdade do texto sagrado falando de Cristo. Então você não vai entender a inspiração do texto também. Isso revela para nós uma coisa importante, de que alguém pode falar assim, mas isso não pode, tem que ser um texto muito complexo, tem que ter verdades ali assim, misteriosas, e não pode ser assim, não pode ser fácil, não pode ser de fácil acesso, porque senão todo mundo vai ter acesso. Tinha uma parte do início da era cristã, que algumas pessoas tinham isso em mente, não pode ser simples, porque senão todo mundo vai ter acesso. E todo mundo vai ter acesso mesmo. Por que que todo mundo vai ter acesso? Por que que não tem esse culto do livro? A nossa fé católica, ela reverencia o texto sagrado. Ela tem uma reverência pelo texto sagrado. Notem, por exemplo, numa missa solene, como é que funciona a proclamação do Evangelho. Ele é incensado. Faz-se vênia para o texto do Evangelho. Mostra-se o livro em que é proclamado. Se o bispo está na missa, ele traça um sinal da cruz com o evangeliário sobre as pessoas. O texto é reverenciado. Mas nós não somos uma religião do livro. Alguém pode dizer da gente aí, as religiões do livro, né? Coloca o judaísmo, o islamismo e o cristianismo no meio do pacote. O judaísmo talvez possa ser a religião do livro, o islamismo também. A gente não. Nós somos a religião da palavra de Deus. E a palavra é uma pessoa, a palavra é viva e a palavra é encarnada. Jesus se encarnou em um momento da história e ele não deixou de estar encarnado ao longo da história. Por isso que eu disse na aula passada que a Sagrada Tradição é a transmissão viva
da tradição apostólica, porque o Evangelho continua vivo ao longo da história. O Evangelho não é letra, o Evangelho é uma pessoa, é Cristo, e ele continua vivo e outra, atuando na história. A encarnação de Cristo continua ao longo da história, e ela continua na sua Santa Igreja. A igreja, então, que eu falei na última aula, é o depositário da verdade e legítima intérprete, que a gente chama de magistério. Então a aula passada está muito conectada com essa.